Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de sustentabilidade e geografia. Olha que legal! Sejam todos e todas bem-vindos, certo? E eu sou professora Vanessa, como vocês já me conhecem, né? A gente vai trabalhar hoje o tema da nossa aula aqui, dando continuidade ao que a gente já estava abordando, né? Na sustentabilidade aqui, aquela questão da sociedade de consumo. Mas antes da gente começar a aula, da gente refletir aqui, fazer essa troca, eu sempre costumo dizer que eu não ando só, né? Eu estou muito bem acompanhada. Bom, quero dar as boas-vindas aqui para a Brielle, que está fazendo a nossa interpretação de Libras, certo? Deixando essa aula mais acessível. Também quero dar um beijo, mandar um beijo, um abraço aqui para a galera da produção, que deixa esse material bem elaborado, bem bonito para vocês aí. Bia, Billy, Dalila, que está chegando aqui. E junto comigo, o meu queridíssimo amigo professor, Giorgio. Fala aí, Giorgio, com o pessoal. Alô, meu povo bonito do 8º ano, estamos aqui mais uma vez com a aula massa, filé, uma aula primeira de Geografia e Sustentabilidade, feita com muito carinho para vocês. Curtam aí, compartilhem, vão lá no depois à tarde vai estar lá disponível lá na plataforma, né, professora? Exatamente. E aí você vai lá, compartilha, curte, né, e deixa seu comentário que a gente vai, sempre que puder, estar dando feedback para vocês, beleza? Exato. Pois é, quem não conseguir acompanhar, né, essa aula ao vivo, você acompanha lá no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, deixa o comentário que a gente sempre está ligado para poder ficar, né, atento ali aos comentários de vocês, alguma dúvida que surgir, certo? E se você puder interagir agora com a gente, vai ser uma alegria, vai ser muito legal, porque a gente já vai poder fazer essa troca aqui ao vivo, não é isso? Então, aí tem os QR Codes que vão aparecer na tela de vocês. Para quem não baixou ainda o aplicativo, certo? Baixa o aplicativo, interage com a gente aqui no ao vivo, que vai ser bem bacana, tá bom? Sem mais conversa, vamos agora seguindo para o nosso tema da aula, né? Como eu estava falando, o tema da aula de hoje é sociedade de consumo, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente vem falando em algumas aulas, certo? É um assunto muito complexo, né? Cheio de questões que a gente precisa refletir. E na geografia, daqui a pouco vocês vão ter um momento lá com o professor Giorgio, e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a questão da cartografia, tá bom? Então vamos seguindo aqui, olha. Vamos analisar essa tirinha. Bom, eu adoro tirinha, né? Como vocês sabem. E aí, essa tirinha da Mafalda, eu também particularmente adoro a Mafalda. Vejam o que ela diz. Use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? Veja ela olhando aí na TV e só essas chamadas, né? Use, compre, né? Consuma. E aí ela questiona, e o que nós somos? Eu acho bem interessante a gente trazer essa tirinha, essa reflexão, porque a Mafalda é garantia de a gente refletir, né? Quando a gente vê uma tirinha da Mafalda, essa personagem aí tão contestadora, certo? Que é inteligente e sagaz, né? Ela traz aí sempre uma reflexão bacana. E aí, o que é que ela quer dizer, né? Qual é a mensagem que nos traz aí nessa tirinha? Quando ela observa a TV e tem essas chamadas de use, compre, beba, coma. O que será, hein, professor? Professora, a gente tem sido bombardeado, não é, todos os dias pela propaganda, a mídia. Então, a mídia, seja ela a televisão, a televisiva, nos jornais, embora a gente hoje não use muito jornal impresso, né? Mas a televisão, a internet. Eu vou só chamar a atenção de vocês para uma situação. Por exemplo, você está lá no seu celular, está vendo o Instagram ou o Facebook, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Você vai no site de busca, no velho Google, por exemplo. Quando você busca alguma coisa, logo em seguida, né, o próprio sistema começa a trazer propagandas daquele produto que você estava procurando. Parece coincidência, né? Mas não é coincidência. É estratégia de marketing. Hoje, nós vivemos numa sociedade
onde o consumismo, não é, ela é constante. Você é bombardeado o tempo todo por essa informação, como se você tivesse a necessidade de estar comprando, de estar trocando as coisas sem necessidade. Deu para entender? Então, você vai ao shopping, você vai comprar estou precisando de uma camisa para ir para um lugar, uma calça, uma bermuda, um sapato, não é? Alguma coisa. Você dificilmente compra só aquilo que você foi comprar. Não é? Porque você passa, tem promoção. A gente não pode ver quanto maior o letreiro, né, de promoção, mais o olho faz tum, tum, tum. Né? Exato. E aí você termina comprando coisas que você não precisa naquele momento. Não é? Mas é a cultura que hoje nós estamos vivendo, essa cultura do consumismo e não do consumo consciente. E o que é o consumo consciente? Eu tentar usar apenas aquilo que eu estou precisando. Eu comprar apenas aquilo que eu estou precisando. Isso. E não comprar porque pode ser que um dia eu precise. Vê que negócio. Exatamente, né, professor Jorge? É sobre isso que a gente está trabalhando aqui nas aulas, né? Sobre essa questão desse consumismo, né? Desse consumo desenfreado, certo? Que muitas vezes a gente não pensa nos nossos recursos naturais, né? De onde vêm esses produtos? Às vezes tem uma exploração daquele trabalhador também, né? Não só a exploração da natureza, dos recursos naturais, mas também humano, né? Enfim, tudo isso a gente vai refletir na aula aqui, certo? Então aí, olha, o sistema capitalista, o professor Giorgio já deu aí uma excelente explanação. O sistema capitalista é compatível com um consumo responsável, né, e sustentável? Será que essa lógica capitalista que a gente vive, né, essa lógica aí do lucro, de acumulação de riquezas, muitas vezes explorando os recursos naturais, como a gente estava falando, será que está preocupada realmente com um consumo responsável, com um consumo que pense na sustentabilidade, pense no meio ambiente? Será ou só está visando lucro e acumular riquezas? Né? Fica essa reflexão aí para a gente pensar. Bom, avançando aqui, olha aí o que está no slide. Vejam só, nossos prazeres supérfluos que incentivam o desperdício e geram enorme quantidade de lixo. A gente falou na aula anterior, né, que a gente está produzindo muito lixo, né, o nosso resíduo, com essa sociedade de consumo, né? São muitos produtos. Se a gente observar ali na nossa lixeira a quantidade de resíduos que a gente produz diariamente. É muita, né, gente? Imagina isso num planeta Terra todo. E muitas vezes são para suprir nem é para suprir, né? São só por prazeres supérfluos, como a gente está vendo aí no slide. Não é por uma necessidade, como o professor Giorgio colocou. Mas vamos seguindo aqui. Olha aí outra questão para a gente refletir. Isto é, né? Caminhamos para um colapso ambiental. E a prova disso são as mudanças climáticas, que é um tema que a gente muito conversa aqui, né? Tanto na aula de sustentabilidade e geografia, que ocorre no planeta Terra. Olha aí, emissão dos gases poluentes, degradação e devastação ambiental, né? A gente sabe aí a questão da quantidade de veículos também que aumentou, que é um dos de fontes, né? Aí, um dos exemplos que emite esses gases poluentes, né? Da gasolina aí, do diesel. Então, tudo isso faz parte dentro desse processo do sistema capitalista, do processo de industrialização também que a gente vivencia, que é natural, né? Que essas coisas vão surgindo na nossa sociedade pelas demandas, né? Nossa mesmo enquanto seres humanos, no processo evolutivo, mas que a gente precisa também pensar e refletir. Não pode só ir seguindo, né, esse fluxo aí de exploração, né, de degradação e não refletir, não pensar e não mudar nossas atitudes, certo? Então vamos seguindo. Olha aí, a política de incentivo ao consumo. Duas palavras aí para a gente refletir, gente. Olha, obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Que danados são esses termos aí, né, professor Giorgio? É um assunto que a gente vai trabalhar mais aqui, né? Quando for também conversar na geografia, vocês vão escutar sobre essas palavras. Mas o que quer dizer essa palavra obsolescência? Vamos entender o conceito, né? Quando a gente diz que uma coisa está obsoleta, ela está ultrapassada.
Quando a gente diz esse termo está ultrapassado, é porque ele já não caiu de uso, né? Já não se usa mais, está em desuso. Quando a gente diz, essa roupa não faz mais parte dessa moda, né? Desse momento. Então, é uma coisa que se tornou em desuso, né? Que não se utiliza, que está ultrapassada. Então, obsolescência programada ou planejada é uma coisa que já ultrapassou e ela tem uma validade, né? Ela é programada para ter essa validade, uma data de validade, certo? E a gente vive nessa sociedade. Um exemplo, o celular. O celular, se você for ver, atualmente ele dura ali de uns 3, 4 anos, né? De vida, ele tem vida útil já com prazo, né? Depois começa a surgir novos, com outras configurações, com outras funções ou com outros designs, né? E tudo isso faz parte, né, desse processo aí da indústria, né, o veículo também, o veículo, cada ano você vê aí uma edição nova que muda o design, uma questão ali, só um detalhe no farol, ou vem com outra programação, né, uma outra função, e tudo isso faz parte da indústria que a gente vivencia e dentro dessa sociedade, né, de consumo que, repito, né, muitas vezes não está preocupada com a nossa questão ambiental, mas sim as empresas, as corporativas estão querendo lucrar, né, independente. Então, bombardeia você, né, de propagandas, como a gente viu ali na tirinha, né, na TV, nas mídias sociais, para que a gente seja estimulado o tempo todo a comprar. Mas vamos lá. Então, olha aí, ó, dependência das compras, o que a gente estava falando. Desenvolvimento tecnológico, do qual a gente está vivendo nessa revolução tecnológica aí, celulares, né, computadores, hoje a gente fala da robótica também, né? Todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente vivencia hoje na nossa sociedade, mas o processo de revolução industrial, né, o processo da industrialização, deu nisso aí, na sociedade de consumo, que a gente estava falando. Aí é só um gráficozinho, né, um mapa mental para a gente entender, certo? Uhum. Então, olha aí, a sociedade, o consumismo e a felicidade, que muitas vezes a gente consome achando que vai trazer bem-estar, felicidade, mas não, né? É uma ilusão, já que a não satisfação é o que garante que as pessoas continuem a comprar, né? Aí você diz, eu vou comprar um novo celular para me sentir melhor, vou ficar feliz porque eu vou estar ali, né, na moda, com o celular da hora, né, do momento, mas aí quando você vê, surge uma outra demanda, você é bombardeado mais, e aí você fica nesse ciclo vicioso, né, de querer comprar, consumir, e isso vai produzindo também lixo, resíduo, enfim. E aí outro ponto, vejam aí na tela, outro ponto é o consumismo configura-se numa economia do engano, que a gente estava falando, né? De que você acha que vai ter felicidade, vai encontrar um bem-estar ali, vai ficar bem, porque adquirir um produto, mas na realidade, no final das contas, não é uma felicidade genuína, né? É uma felicidade aparente, enganosa. Enfim, e aí se liga em algumas dicas que a gente pode refletir sobre esse processo de estar, né, enquanto indivíduo, dentro dessa sociedade de consumo. Separar o seu lixo é um ponto importante, né? Fazer ali a coleta seletiva. Reutilizar produtos e embalagem também é importante, porque aí a gente já dá uma nova ressignificação, né, para esse contexto aí do consumo, do consumismo. Cobre dos políticos, né? É importante também refletir sobre os seus valores, né? Essa questão aí, realmente eu preciso, né, ter esse celular, preciso ter essa roupa, ou eu só estou sendo induzido ali? E outra questão aí para vocês refletirem é divulgue o consumo consciente. Né? Reflita aí com seus colegas, dentro da sua escola, com seus familiares, o que é, né, a gente refletir para ter mais consciência sobre essa questão aí do consumismo, certo? E a gente poder ser pessoas mais conscientes, mais responsáveis dentro dessa sociedade que é tão complexa na nossa atualidade, tá bom? Eu vou agora passar a palavra para o professor Giorgio, porque vocês vão ter um momento aí da geografia. Isso! Oi aí, meu povo!
Gente bonita do meu Brasil varonil! Aí, estamos aqui agora para falar com você um pouquinho sobre aquilo que a gente já vinha falando na aula anterior, né? Que era a cartografia. Trabalho com mapas, né? E aí hoje a gente vai trazer algumas questões interessantes, né? Diferenças entre algumas situações, entre mapas, entre um croquis, entre uma planta baixa, né? O que seria isso? Há diferença? Sim, há diferença, principalmente na questão da escala. Lembra que a gente viu na aula passada? Escala gráfica, escala numérica? Pois bem, é o que vai determinar aí um pouquinho essa diferença de um mapa, de uma planta baixa ou planta e um croquis, que é um desenho bem mais simples, né? Mas vamos lá então, veja que imagem linda, bonita aí, ó. A bússola, um mapa, uma bandeirinha, né, professora? Localizando no espaço aí. Mas vamos lá então. Lá, vê que coisa bonita. Então, ainda sobre a cartografia, é importante saber que ela é, olha, uma ciência repleta de conceitos técnicos, noções que são basilares, que são a base que nos permitem o seu entendimento. Então aí a gente vê aí nessa imagem, o pessoal aí, ali no Cais da Estelita, né, que vai ali do Recife Antigo para Alpina, né, nessa imagem de fundo. Eu tenho aí o pessoal andando de bicicleta, então sugere que é um dia de domingo, né? Faz de conta que ainda é cedo, é um dia de domingo, né? E nesse dia de domingo o pessoal vai andar de bicicleta, né? Vai caminhar, vai passear, vai tomar a vitamina D, né, Billy Paul? Que é a vitamina D, o sol, o sol do Recife, né? E aí um desenhozinho com um compasso, né? Mostrando aí exatamente, ó, o que seria uma planta baixa aí, ó. Mas a gente vai explicar aí direitinho, tá? Então, mais para frente. Então, é nessa linha de pensamento, nessa questão do raciocínio, que a gente vai, então, aos poucos, ver a diferença entre o que é um mapa, entre o que é um croquis e uma planta baixa, né? Aquilo que a gente vinha falando e vinha explicando um pouquinho. E nesse caso, o que quer dizer? Veja que a pessoa está aí folheando uma revista, está passando uma revista, está olhando. Então, nessas imagens, nessas fotos, nessas questões que a gente vê, tem tamanhos de proporções diferentes. Então, os dados, os elementos, eles vão estar presentes no mapa, vão estar presentes numa planta baixa e vão estar presentes também no croquis, só que em determinadas proporções. Então, quanto menor o espaço, maior a informação que a gente tem, né, professora? Na geografia, na cartografia, diz isso? A professora Vanvan hoje tá de azul, né? Vamos lá? Aí, Billy Paul, em tela cheia. Olha que desenho, que imagem, professora. O que é que a gente tem ali mostrando? Tem localização, né? Aparece aqueles pontinhos que a gente vai ver. Então, quais são os principais conceitos, no caso da cartografia, com relação ao mapa? Né? Eu trago aí, no plano de fundo, aí, numa imagem maior, o planisfério. O planisfério é aquela imagem que a gente vê do mapa mundi, ele é aberto sobre uma mesa, por isso é planisfério, vem de plano, né? Aquela ideia ainda que se tinha de que a Terra era plana, de que a Terra era quadrada, feito uma mesa, né? Mas só que hoje a gente sabe que o mundo ele é geóide. E que danado é isso, hein? O que quer dizer geóide? Quer dizer que ele não é uma esfera perfeita. Dizem que a Terra, ela tem os polos e nos polos ela é um pouquinho achatada nos polos. Por isso faz uma barriguinha maior, não é? Principalmente na linha do Equador, não é? Onde que divide os dois polos da Terra, o polo norte, né? O polo sul. Então, o mapa, ele é o quê? Ele é uma representação, galera. É uma representação reduzida de quê? De uma dada área no espaço geográfico. Então, o mapa, a gente sempre vai observar aqui, o mapa traz para a gente uma área, está aí o cara com um tablet na mão, veja, mostrando exatamente aí, chegou uma da moça que vem lá de Goiânia, da terra do Gaiamun. Minha xará, viu? Tua xará é Vanessa, né? Hoje o estúdio tá cheio de flores bonitas e um cravo aqui, né? E, né, Billy Paul? Outro Billy Paul também tá ali, outro cravo. Mas, ora, segundo Bia, nossa grande operadora,
né? Bia diz que uma planta pode ser uma planta vegetal, porém, não é? Também a planta baixa. Bota aí em tela cheia, Billy Paul. Olha aí, gente. Planta, nesse caso, do conceito da cartografia, uma planta, o que é? Olha, é a representação cartográfica. Leia comigo, acompanha a leitura, ó. Realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Aí você vê aí, nesse videozinho aí girando, tem o compasso, tem uma chave, mas você vê que o espaço do desenho que está aí girando é o espaço de uma casa ou um apartamento. Você vê aí, por exemplo, uma sala grande, a garagem, os quartos, o banheiro, né? A sala de jantar e os quartos aqui mais para trás. Então você vê que ela tem uma área pequena, menor, uma casa, não se compara, por exemplo, a um bairro, né? Então você pode botar isso em mapas, numa planta. Então aí é essa questão que a gente quer trazer para você de diferente, tá? Depois o que é que nós temos? Ó, nós temos um croquis. Um croquis já é um diferente, né? Quando a gente vê, por exemplo, um desenho, um rabisco, eu faço um desenho como qualquer, e é um croquis, ó, tá aí, pode ser também o desenho de uma pessoa, professora? Pode, sim. A senhora já viu alguém por assim, pelo Recife Antigo, fazendo aqueles desenhos, né, a lápis ou usando carvão Mineral, né? Não é carvão mineral, não é? Qual a diferença, professora? Diga aí, a senhora que é uma pessoa instruída, a professora Vanessa agora não... Eu não entendo muito bem de pintura e desenho não, né? Mas tem essas técnicas aí que o pessoal utiliza, não só com o grafite, né? Isso, professor, mas também tem técnicas que desenham lá com o carvão e... Eu tô querendo saber aí mais como é essa questão do croquis. Do croquis, né? Tá, vamos lá então. Jogou a bola de volta. Passa ou repassa? Passa. Passa. Ó, vê bem, gente. Um croquis, bota aí tela cheia, Billy Paul. Ó, croquis, o que é croquis? Ó, é um esboço. Ó, o que é um esboço, gente? É um desenho meio malamanhado, tá ligado? Como dizia o professor Rivoredo, nem benção. Um desenho meio malamanhado. O que quer dizer isso? Um desenho feito sem muitos detalhes. Sem muita riqueza de detalhes. Então, ó, o croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações gerais de uma área. Aí eu botei aí, por exemplo, esse rapaz piscando o olho aí. Tá piscando o olho, né? Padriele, Brielle. Piscando o olho. Vai abrir o olho agora. Abre o olho, boy. Eita, tá dormindo. Pegou no sono o rapaz lá. Abriu o olho. Quer dizer o seguinte, veja, um desenho de uma pessoa, uma caricatura, ou um esboço que o pessoal faz nas feiras livres, nas feiras de artesanato. Tem sempre uma pessoa que, às vezes, você para, ele fica parado, ele faz seu desenho. Tem um professor aqui, professor André, né, de inglês, que ele gosta de fazer esses... Na realidade é carvão vegetal, né? Porque o carvão vegetal é aquele que vem da madeira, né, que a turma queima, que a gente usa aí, minha gente, muitas vezes um churrasquinho que hoje está ficando raro, né, um churrasquinho, Billy, pô, um churrasquinho carne tá cara, né, a carne tá cara, toma um guaranazinho, né, um refrigerantezinho, né, mas usa o carvão vegetal. O carvão mineral, o Brasil, ele não produz muito o carvão mineral, porque a gente geralmente vem de altas temperaturas, geralmente em áreas onde são vulcânicas, né, o carvão mineral. Mas enfim, gente, o croquis é um desenho então bem simples, bem mais sem grandes detalhes. E a gente está chegando já no desafio, hein, Billy Paul? O desafio é o seguinte, veja, a gente falou aqui um pouquinho sobre planta baixa. Falamos sobre mapas. Falamos sobre croquis. E o croquis é um desenho, por exemplo, vai que no Recife Antigo, vamos só fazer uma externa, aí vai Billy Paul, vai Vanessa, vai Bia,
né? E aí chega lá, tem um artista fazendo desenhos, copiando uma fotografia ou ao vivo e a cores para todo o Brasil. Ele ainda faz o desenho com o olho piscando assim, ó, né? E aí eu trago para você no desafio o seguinte, veja, se você desenhasse a sua casa com alguns detalhes, como a sala, os quartos, banheiro, cozinha, este desenho seria que tipo de conceito técnico da cartografia? Pergunta boa, né, professora? Pergunta boa. Pergunta boa. Então, olha, eu tenho aí 3 opções. Um mapa, a planta baixa e um croquis, né? E um croquis. Então, nesse caso aí, o que é que nós temos? O que é que nós temos? Hein? Vamos voltar de novo. Se eu desenhar uma casa com alguns detalhes, como a sala, os quartos, banheiro e cozinha, este desenho seria de que tipo de conceito técnico? Pergunta valendo R$1 milhão. A maletinha fechando. Gente, uma planta baixa, né, meu povo? Uma planta B, acertou! Letra B! Muito bem, meu povo! Povo bonito! Letra B de bola, letra D de The Best. Hein, professora Vanessa? E já aproveitando, já se despeça do meu povo bonito aí do 8º ano. Exatamente, gente. Essa aula animada aí, esse professor que só dá close. Um beijo, gente. Obrigada a Ronald e a Alana que participaram aqui, interagindo com a gente. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Coisa boa. Eles não disseram não a escola, não? Não. Pra gente dizer o nome da Ficaram escola? caladinhos. Ficaram caladinhos, né? Mas eu vou dar um abraço ao pessoal da Hermílio de Moraes, o pessoal da Nilo Pereira. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até outra hora. Solta o BG, Billy Paul. Vitória.